Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e saiba que você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários aqui dos episódios. O seu comentário também pode ficar em destaque através do botão valeu, ou então você pode mandar a sua pergunta através do QR Code ou link na descrição. Desde 1811, eles são classificados como seres, mesmo que isso tenha gerado revolta de outros que foram igualmente classificados nessa categoria. Os vampiros são parte integrante do mundo bruxo, mas conhecemos muito pouco sobre eles, uma vez que não desempenharam nenhum papel significativo na história. Mas isso não os torna menos interessante, e nem quer dizer que nós não temos algumas informações sobre vampiros no mundo bruxo. Embora eles sejam categorizados como seres, ou seja, possuem inteligência suficiente para compreender as leis da comunidade mágica e para compartilhar a responsabilidade na preparação de tais leis, os seus instintos acabam sendo colocados em uma perspectiva ética e moral diferente. Afinal, eles até podem compreender as leis, mas se alimentam de sangue de seres vivos e possuem um certo instinto de predador. Por isso eles são considerados seres das trevas e vistos com muito maus olhos na sociedade. Assim como as megeras, que são seres de aparência muito similar à de humanos, os vampiros não se diferenciam muito da maioria dos bruxos, a não ser por características bem específicas. Eles são geralmente muito pálidos, de pele emaciada, magros, com olheiras profundas e possuem dentes afiados que usam para atacar suas vítimas. Os vampiros, assim como todo ser, têm suas vulnerabilidades. Eles são vulneráveis à luz do sol, por isso são comumente vistos à noite, e também possuem uma forte aversão ao alho, que os mantém afastados. E ao contrário do que muitos acreditam, os vampiros do mundo bruxo não são imortais. Eles podem viver por longos anos, assim como os bruxos, que podem viver aí mais de 100 anos tranquilamente, mas eles morrem. A origem dos vampiros é desconhecida, assim como a de todos os seres. Eles são um grupo de seres que existem no mundo bruxo, assim como centauros, como duendes, como elfos, como os próprios bruxos. A gente não tem conhecimento de um primeiro vampiro que existiu. Não existe nenhuma informação de um fator que transformou alguém que não era vampiro em vampiro. Aliás, existe uma única pessoa conhecida que se tornou vampiro, que era um bruxo e foi transformado em vampiro. Seu nome era Victor Ketsueki, mas como ele foi transformado em vampiro é um completo mistério. Isso não é esclarecido. Vale ressaltar que este é um personagem do jogo Hogwarts Mystery, ou seja, não foi criação original da autora J.K. Rowling, não está nos livros. Mas é preciso considerar, porque tudo que vem de outras mídias contribui para a construção do universo de Harry Potter. O fato desse personagem, que era um bruxo e foi transformado em vampiro, é bastante único, porque isso nunca foi pré-estabelecido no mundo bruxo. Então, a única coisa que nós sabemos com ele é que, de alguma forma, é possível um bruxo ser transformado em vampiro. A forma como isso aconteceu é que é um mistério. Não sabemos se foi pela mordida ou se ele consumiu o sangue do vampiro, como algumas histórias trouxas sugerem. O fato é que os vampiros não são nem um pouco explorados no universo de Harry Potter. E existe um motivo para isso. O mito do vampiro é tão rico e foi explorado tantas vezes na literatura e no cinema que J.K. Rowling sentiu que havia pouco a acrescentar à tradição. Então tudo que nós sabemos sobre os vampiros que não é completamente explicado dentro do universo de Harry Potter fica aberto à interpretação e baseado no que já existe fora do mundo bruxo, como é o caso de imaginar como esse tal de Victor foi transformado em vampiro. Além do que nós vamos chamar aqui de vampiros puros, existem os meio-vampiros, que são filhos de vampiros com bruxos, seja de um bruxo com uma vampira ou de uma vampira com um bruxo, como é o caso de Lorcan-Death, um famoso cantor meio-vampiro que compôs o sucesso Pescoços para Vocês, que ficou 19 semanas aí em primeiro lugar nas rádios bruxas, e também Key LeBlanc, uma fotógrafa do Ministério da Magia. Como parte bruxo, os meio-vampiros possuem magia, assim como qualquer outro bruxo, e também possuem as características dos vampiros, como a pele pálida, emaciada, dentes pontiagudos e, claro, a sede por sangue, mas não tão voraz quanto um vampiro
puro. Só que o fato interessante é que nem sempre os vampiros se rendem ao instinto predador deles. Assim como as megeras também não. As megeras são conhecidas por comer carne de crianças, mas muitas lutam contra esse instinto. Existem muitos vampiros que lutam por espaço, respeito e aceitação de sua cultura, que vai muito além dessa sede de sangue e de predar vítimas. Ao longo dos anos, muitos vampiros foram caçados e assassinados pelos próprios bruxos. Essa prática acabou sendo proibida, se tornando ilegal, segundo o parágrafo 12 das Diretrizes para o Tratamento de parte humanos não bruxos. E os vampiros também passaram a ser protegidos pela Sociedade para Tolerância aos Vampiros, uma associação que defendia o bem-estar desses seres na comunidade mágica. E se engana quem pensa que os vampiros só se alimentam de sangue. Não, eles podem comer outros alimentos. Mas como a sede de sangue é algo instintiva que faz parte deles, existem muitos produtos voltados para esse público, como os pirulitos de sangue vendidos na Dedos de Mel, por exemplo. Mesmo que os vampiros sejam alvo de estigma perante a sociedade, existiam bruxos que acreditavam na capacidade dos vampiros de não serem feras sanguinárias, como Eldred Warple, que passou um tempo convivendo com vampiros e escreveu o livro Irmãos de Sangue, Minha Vida entre os Vampiros. Esse bruxo foi aluno de Horácio Slughorn enquanto estudou em Hogwarts. Enquanto adulto, para divulgar o seu livro, ele viajava com seu amigo vampiro Sanguine, para mostrar que os vampiros podiam conviver muito bem em sociedade, mesmo que o instinto deles acabasse falando um pouco mais alto e eles precisassem ser contidos perto de um grupo muito grande de pessoas. É muito comum o pensamento entre algumas pessoas da comunidade bruxa de que os vampiros deveriam ser caçados e exterminados. Porque, em geral, os bruxos, enquanto sociedade, tratam seres marginalizados com muita inferioridade. A gente vê isso em relação aos centauros, aos duendes, aos elfos domésticos, e com os vampiros não seria diferente. Meu chapéu bateu no pato aqui, ó. Ele também tá de chapéu, tá vendo? Olha ele dançando. Tanto que, segundo o próprio Dumbledore, aquela fonte do Ministério da Magia que tem bruxo, centauro, duende, elfo doméstico, representa uma grande mentira, porque os bruxos, de uma forma geral, tratam sim esses seres de forma inferior. Dentro dos livros de Harry Potter, impressionantemente, nós temos menção a vampiros em todos os livros. Quer dizer, praticamente todos. Mas são apenas breves menções, pouquíssimo contato. O único contato real que nós temos com o vampiro é com o Sanguine. No primeiro ano do Harry, é mencionado que o Quirrell encheu sua sala de aula de alho para afastar um vampiro da Romênia que ele tinha medo de se vingar dele por algum motivo. No segundo ano do Harry, um dos livros da lista de material de Gilderoy Lockhart era Viagem com os Vampiros, onde o professor relatava, entre muitos casos sobre vampiros, onde um vampiro passou a comer alface e nada além disso depois que foi enfrentado por ele. Obviamente isso é uma grande mentira. Pode até ter acontecido com outro bruxo, mas o Gilderoy roubou a história e com certeza apagou a memória do bruxo que de fato fez isso. No quarto ano de Harry, na Copa Mundial de Quadribol, um dos jovens encantados enfeitiçados pelas Veela acaba dizendo que era um caçador de vampiros, um famoso caçador de vampiros. No quinto ano do Harry, o Hagrid relata que enquanto estava com a Madame Maxime cumprindo a missão da Ordem da Fênix de contatar os gigantes, ele acaba tendo um desentendimento com um vampiro em um pub. E também, enquanto Harry está prestando seus nomes, ele vai responder ali uma pergunta e ele pensa que tem algo relacionado com os vampiros. No sexto ano, Harry conhece o Sanguine, que é o contato de fato mais próximo com o vampiro. No sexto ano também a Luna diz que o Scrimgeour, o ministro da magia, era meio vampiro, mas não dá pra levar a sério o que a Luna fala nesses quesitos. E no último ano de Harry é o único ano que não tem citação a vampiros. E então aqui é o momento que alguém vai me falar: Mas Caco, tem o vampiro dos Weasley. No último livro o Ron até disfarça o vampiro pra se passar por ele e ele não ser pego ali pelo Ministério da Magia. Sim, de fato, eu não mencionei o vampiro da família Weasley, porque ele não é um vampiro. Pois é, o vampiro da família Weasley, na verdade, é uma criatura chamada Ghoul. Ele não é um vampiro de verdade, ele se alimenta de aranhas e mariposas. Ele é inofensivo, só é feio e fedido. Mas até então isso não é crime, né? A confusão aqui se deu por conta da tradução do livro no Brasil. Ghoul é uma criatura no folclore árabe que habita cemitérios e se alimenta de carne humana, o que é muito semelhante com vampiros, alguns vampiros, né? Porque a figura do vampiro que nós temos hoje em dia é moderna.
moderna, pós-Drácula. Porque antes tinha esse lance do morto-vivo, o vampiro tinha até uma característica meio de zumbi, de cadáver em decomposição. Então, por isso, o Gol virou vampiro aqui no Brasil. Porque a gente tá falando de um livro dedicado inicialmente ao público infanto-juvenil. E as crianças, em sua maioria, não sabiam o que era um Gol. Então a tradução aproveitou as similaridades dessas criaturas e colocou vampiro, porque vampiro todo mundo conhece. Sem contar que em alguns casos o Gol é o serviçal de vampiros e tem características vampirescas também. Então por isso que acabou aí sendo colocado como vampiro e não teve uma diferenciação dos vampiros reais da história ali, dos que são de fato vampiros. Então por isso que eu não falei do vampiro da família Weasley, porque ele não é um vampiro. Eu acho que a tradução muito mais adequada seria carniçal, talvez. Mas apesar de não ter um contato tão grande com vampiros no mundo de Harry Potter, nós estivemos muito pertinho de ter um. Muito pertinho. As ideias iniciais de J.K. Rowling tinham um professor vampiro, um professor de Hogwarts que seria um vampiro. Seu nome seria Trocar, ou Trocarte, que é inspirado num artefato médico com uma haste pontiaguda que é inserido em artérias ou cavidades para extrair fluidos corporais. Um nome bastante apropriado para um vampiro. Mas infelizmente o personagem acabou não sendo tão desenvolvido e aí ele acabou se perdendo entre os rascunhos lá e a J.K. Rowling decidiu que era melhor não colocar ele na história, já que ele não teve um desenvolvimento interessante. Eu vou ter que discordar. Ele era um professor vampiro. Com certeza ele é interessante. Você não acha que seria muito legal ter um professor vampiro em Hogwarts? Mas não fiquem desanimados achando que nós não conhecemos mais vampiros no mundo de Harry Potter, porque nós conhecemos alguns. E esses vampiros apareceram pela primeira vez na edição especial das figurinhas dos Sapos de Chocolate, no jogo de videogame e PC de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. A criação desses personagens foi aprovada pela J.K. Rowling. Então, podemos considerar que sim, eles existem no mundo bruxo. Entre esses famosos vampiros estão Conde Vlad Dracul. Ele nasceu em 1390 e foi um notório vampiro que inspirou o autor trouxa Bram Stoker a criar o seu famoso personagem Conde Drácula. Dracul teve um filho, Vlad o Empalador, que presumivelmente compartilhava a notória reputação do pai. Agora, o interessante disso tudo é que na vida real, o Vlad Dracul foi uma pessoa que existiu. Ele é uma figura histórica, mas não é um vampiro, obviamente. Vlad II Dracul, ou Vlad o Dragão, foi um voivoda da Valáquia, uma região que corresponde à atual Romênia do Sul. O seu primeiro reinado durou de 1436 a 1442, e o segundo reinado de 1443 a 1447. Voivoda é um título que se originou na Europa Oriental e referia-se originalmente a um comandante militar, tipo um general. Só que mais tarde esse título passou a ser usado para governador de alguma província ou região, e em certas regiões como a Moldávia e a Valáquia, voivoda também era utilizado como um título para príncipes soberanos, que é o caso do Vlad Dracul. E Dracul não era o nome do Vlad, ele recebeu esse apelido por ser membro da Ordem do Dragão, que era uma ordem de cavalaria medieval dedicada à defesa da Europa cristã contra o Império Otomano. Já o Drácula, que realmente inspirou o vampiro mais famoso do mundo, era o filho do Vlad Dracul, o Vlad III, ou Vlad o Empalador. O nome Drácula vem de Drácula, que é a forma genitiva eslava de Dracul, ou seja, Drácula significa o filho de Dracul. É como os nórdicos usam o son para falar filho de, por exemplo, Thor Odinson, que é Thor filho de Odin. Nesse caso aqui eles colocam o Lea no final. Então Draco, Dracula, filho de Draco. E Draco, sim, Draco de dragão, mas no caso aqui a forma eslava, não é latim, é Dracul, não é Draco. Então você vê que interessante, no universo de Harry Potter, Vlad II Dracul era vampiro, seu filho Vlad III Empalador, o Drácula, também era vampiro. Eles eram vampiros puros que vinham de uma linhagem de vampiros. Não somente o Drácula, como é na história de Bram Stoker. Inclusive, no romance original do Bram Stoker, o Drácula não nasceu vampiro, ele se torna vampiro. Depois de morrer em batalha, por sua própria força ele ressurge como um vampiro. Já na adaptação de 1992, onde o Drácula, inclusive, é interpretado por Gary Oldman, que interpretou Sirius Black em Harry Potter, o Drácula se torna um vampiro depois que sua amada acaba tirando a própria vida por
receber a notícia de que ele estava morto, de que ele foi morto em batalha. E aí quando ele volta pra casa, acaba encontrando ela já morta, e aí ele fica enlouquecido, principalmente por ser um guerreiro cristão que lutava em nome de Cristo, que defendia a igreja, e a igreja se nega a fazer o funeral, a enterrar sua amada pela forma como ela morreu, porque era um pecado. Então ele acaba profanando a igreja e com isso acaba se tornando o Drácula. E o que isso tem a ver com Harry Potter? Bom, nós temos os vampiros aqui que inspiraram essa história de verdade, né? Os trouxas se inspiraram nesses vampiros que existiram aqui em Harry Potter. Outra famosa vampira foi Lady Carmila Sanguina. Ela viveu de 1561 a 1757. Ela foi uma infame vampira que se banhava no sangue de suas vítimas, acreditando que isso preservaria sua juventude e beleza. E também, na vida real, nós temos um caso bastante semelhante de uma condessa búlgara chamada Elizabeth Bathory, que foi condenada por mais de 500 assassinatos cruéis de serviçais mulheres e jovens que trabalhavam para ela. Depois de uma investigação, os serviçais que fizeram o trabalho sujo ali para ela foram executados, mas ela, por ser realeza, acabou só sendo confinada e não foi punida com nada além do confinamento no próprio castelo. Com o passar do tempo, a chamada Condessa de Sangue acabou se tornando um símbolo do sadismo, e claro que muitas lendas surgiram em torno da história dela, certamente fruto de invenções posteriores, como o fato dela se banhar no sangue das vítimas para se manter jovem para sempre. Não existe nenhuma comprovação que isso ocorreu. Essas lendas inspiraram várias histórias de vampiros, não só essa vampira que existe em Harry Potter. Já o nome Carmila provavelmente é inspirado no romance gótico do século XIX, escrito por Sheridan Le Fanu, onde a história tinha uma vampira central com esse nome. Outro famoso vampiro do universo de Harry Potter é Amarillo Lestat. Ele foi um extravagante vampiro norte-americano que escreveu o livro Monólogo de um Vampiro, cujo objetivo era entediar os leitores e torná-los presas mais fáceis de se morder. Na vida real ele não existiu, mas ele é a inspiração de um personagem de ficção das crônicas vampirescas de Anne Rice, o Lestat de Lyoncourt. Eu tenho certeza que você já deve ter assistido Entrevista com um Vampiro e lembra do Tom Cruise vampirão? Pois é, esse é o Lestat. Inclusive, é muito semelhante à ilustração do Sapo de Chocolate com esse personagem. Sir Herbert Verney viveu de 1858 a 1889. Foi um vampiro britânico de vida consideravelmente curta, né? Tendo em vista que os vampiros podem viver muitos anos. E ele teve a vida curta porque ele foi caçado pelo Ministério da Magia, já que ele cometia muitos assassinatos em Londres ali por volta de 1880, principalmente mulheres. E esse personagem é uma referência clara. Esse é realmente diferente do bicho-papão que eu falei no vídeo do bicho-papão ali, que eu achava que poderia ser, né, que eu fiz ali uma pequena teoria. Esse daqui realmente é inspirado no Jack o Estripador. Além do nome dele, Verney, ser o nome da obra Verney, o Vampiro, ou Verney de O Banquete de Sangue, que foi uma das primeiras histórias sobre vampiros. E por último, mas não menos importante, Bloodwing Blood. Esse vampiro nasceu em 1923 e ele ficou conhecido como o Vampiro dos Vales. Depois de atrair suas vítimas, impressionando-as com a ópera que cantava, ele cravava suas presas em seus pescoços. Esses são os vampiros que nós conhecemos com maiores detalhes da história de Harry Potter. Você conhecia algum deles? Eu já falei sobre esses vampiros dos cards dos Sapos de Chocolate aqui no Caldeirão Furado há um tempo, mas eu nunca me aprofundei no tema vampiros, como eles são, quais são suas vulnerabilidades, então eu quis me aprofundar um pouco mais no tema. E bom, como a própria autora falou que não tinha muito a acrescentar aos vampiros, mas eles existem, então a gente pode trazer muita coisa aí dos vampiros, que tem uma variedade muito grande de características nas histórias, e tentar entender como funciona dentro do universo de Harry Potter. Mas me diz, você gostaria de ver mais vampiros no universo de Harry Potter, eles de forma mais detalhada? Gostaria de ter visto o Professor Vampiro? Acha que os vampiros não seriam uma adição tão importante na história? Ó, e eu ia me esquecendo aqui de um dos vampiros mais famosos de Harry Potter, que é o Edward Cullen, né? Foi o Cedrico Diggory. Cedrico Diggory tomou uma Avada Kedavra e virou vampiro lá em Crepúsculo. Inclusive, o vampiro, sem zoeira, esse Vitor Ketsueki, a pele dele tem uma aparência meio brilhante. Olha a referência a Crepúsculo, tá vendo? Quem diria? Muito obrigado por ter assistido este episódio, ele vai chegando ao fim e eu espero ver você num próximo. Até lá, mal feito feito.